Um feliz sábado para todos que estamos juntos aqui nessa igreja tão bonita, tão maravilhosa. Eu sou do detalhe e estava observando a beleza aqui dessa ornamentação, a beleza do louvor que acabamos de ouvir. Deus seja louvado, porque cada um de nós aqui tem dado o melhor para Deus. E eu tenho certeza que Deus tem notado cada uma das coisas que temos feito pelo reino dEle. Amém? Nós estivemos juntos no sábado passado, através do culto da madrugada, às 5 da manhã. E eu me lembro de alguns aqui que participaram. Aquele culto que foi feito através do Zoom. Que tema maravilhoso nós estudamos naquele sábado. Aliás, ao longo de todos esses 10 dias, estamos sendo muito abençoados. Um tema que para mim é um dos favoritos, tema que fala que estamos indo rumo ao lar, foi o tema dos 10 dias. E eu me lembro, irmãos, que quando a igreja, lá em Atos, lá no primeiro século, quando a igreja se uniu por 10 dias de oração, eles receberam a plenitude do Espírito Santo. É verdade que eles deixaram todas as diferenças de lado, eles deixaram todas as dificuldades de relacionamento que eles tinham, e eles então se uniram num único propósito, e o Espírito Santo foi concedido de forma plena. E qual foi o resultado? Vocês se lembram? O Pentecostes veio e milhares de pessoas foram sendo batizadas. No único dia 3.000, dali a pouco mais 5.000, e a igreja prosperou e o evangelho alcançou o mundo todo. Eu fico imaginando o que pode acontecer com a nossa igreja aqui em Limeira, essa igreja central, que é a igreja mãe de todas as demais que temos aqui na cidade. Olha quantas pessoas já foram salvas e ganhas para o reino de Deus, através do trabalho dessa igreja. Amém, irmãos? E agora, após passar esses 10 dias orando, essas 10 horas aqui de oração, de jejum, que muitos se programaram para fazer, imagine o que Deus pode fazer por nós, e através de nós. Eu convido você a pensar nisso. O tema dessa manhã, ele é muito especial também, porque diz que podemos ser vencedores para sempre. Você crê nessa promessa? Se você crê, levante bem a sua mão para eu entender que você está comigo. Você que também está acompanhando pelo YouTube ou pelas redes sociais, pode levantar a mão onde você estiver, para que Deus veja que você crê. Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Amém? E se você crer, Ele pode fazer de você mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? O tema dessa manhã, ele está de forma mais concentrada no capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse. Abre lá sua Bíblia. Vamos meditar um pouquinho nessas promessas maravilhosas que falam de uma nova terra, que falam de um novo céu, onde Deus estará ali presente com a gente o tempo todo. Eu fico muito feliz porque recentemente nós recebemos na nossa equipe de comportagem da APAC um jovem de grande futuro aqui da igreja. Não é, Marcos? O Marcos, ele aceitou o convite, ele começou já o preparo dele para ser pastor. E para ser pastor o caminho passa pela comportagem, não é, Marcos? E hoje de manhã, quando cheguei aqui na igreja, ele já vai compartilhar comigo uma experiência linda que ele viveu nessa semana lá com a equipe. E eu aproveito para dizer, Marcos, que você está apenas abrindo o caminho, porque nessa igreja bonita aqui tem muita gente boa que pode vir para a comportagem. Amém, gente? Então, o nosso jovem Marcos está abrindo o caminho para nós, para que outros também se unam. Bom ver ali aquele super palestrante Cleiton, não é, Cleiton? O Edson Pereira, olha, meu xará, nós estudamos juntos aqui no NASP, não é? Ele era carinhosamente chamado de Mike Tyson, e alguns mais carinhosamente ainda diziam que era o Micro Tyson, né? Mas você sabe que
Dizem assim lá na França que os melhores perfumes são nos menores frascos, né? Eu não sei se isso é verdade, porque também tem perfume bom em frascos grandes, não é? Mas o fato é que nós somos amigos de turma, nos formamos juntos ali em teologia no NASP, é bom ver você, é bom ver cada um de vocês. Nossa equipe de comportagem ficou aqui do lado por praticamente 1 ano, e essa igreja aqui, pastor Natanael, acolheu nossos comportores, inclusive alguns deles foram batizados aqui, não é? Nesse tanque. Ou seja, é só coisa boa que a gente tem para lembrar dessa igreja tão especial para Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor, agora que você já abriu a sua Bíblia. Vamos ler aqui a partir do capítulo 21, vamos ler inicialmente o primeiro verso. É um texto que fala daquilo que você e eu viveremos pela graça de Deus, amém? O que nós perdemos no Éden? No Éden nós perdemos tudo. Nós perdemos a chance de viver por toda a eternidade, porque Adão e Eva fez uma escolha errada. Lá, através daquela escolha, o nosso mundo, ele ficou submerso numa série de consequências do pecado. E aqui existe uma importante advertência para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Quando nós nos envolvemos com o pecado, a consequência é dor, sofrimento e morte. Foi isso que aconteceu lá em Gênesis 3. Só que por meio de Jesus, nós podemos ter essa chance recuperada, a chance de vida eterna, a chance da restauração. E é justamente o que fala aqui Apocalipse 21, a partir do verso 1. João está dizendo assim, olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha só como que João descreve as coisas já restauradas, uma nova criação. Eu convido você para ir rapidamente na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, depois a gente volta aqui para Apocalipse 21, nós vamos ver aqui como se dará a implantação desse novo céu, dessa nova terra, e nós veremos também, meus queridos irmãos, como é que nós poderemos fazer parte dessa nova criação. Capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, vamos ver aqui a partir do versículo, vamos começar pelo 10, e depois a gente vai ler um outro verso também. O estabelecimento do novo céu e da nova terra dependem da volta de Jesus. O nosso sonho de eternidade, a Bíblia diz assim que Deus colocou a eternidade no nosso coração, e há no coração humano um desejo de viver, há no coração humano o desejo de superar as dificuldades. Essa resiliência que você, que todos nós aqui temos, ela não é fruto do acaso. A resiliência de continuar tentando, de continuar vivendo, é resultado do sonho de eternidade que Deus colocou em nosso coração. Olha para Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você acha que o ser humano foi criado para morrer? Ou você acha que o ser humano foi criado para viver eternamente? Ellen White, ali no livro Patriarcas e Profetas, quando comenta detalhadamente o momento da criação do homem e da mulher, ela diz que Deus colocou em nós a eternidade, mas de forma condicional. E se houvéssemos passado no teste daquela árvore da ciência do bem e do mal, nós estaríamos desfrutando a eternidade junto com o nosso Deus. Porém isso não aconteceu, mas o sonho de eternidade continua vivo em nós. Nós continuamos alimentando o desejo de viver para sempre. E o ser humano, através dos mais variados meios da ciência moderna, tem tentado encontrar formas de prolongar a vida humana. E um dia desses eu estava estudando sobre um método que está sendo muito usado nos países mais desenvolvidos, chamado criogenia. Você já ouviu falar em criogenia? Custa cerca de 100 milhões de dólares para você ser congelado, até que a ciência encontre uma forma de você ter a solução definitiva para todos os problemas de saúde e ser eternamente jovem. E muitos têm aderido a esse método da criogenia. Eles são congelados numa temperatura entre 120 a 180 graus abaixo de zero.
Eles acham que a eternidade deles vai passar por esse método. Mas nós sabemos que a nossa eternidade passa pela volta de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Então tem aqui um elemento surpresa. Lamentavelmente, meus queridos, muita gente vai ser pega de surpresa. Muita gente não terá feito os devidos preparativos para esse dia, o dia da volta do Senhor. Então diz aqui o apóstolo que nesse dia os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Deu para entender o que vai acontecer nesse dia? No dia da volta de Jesus. E aí você vai em Apocalipse 20 e vem todos os detalhes do milênio. O intervalo entre a volta de Jesus e a nova terra, um intervalo de 1000 anos. Estaremos lá no céu, diz o apóstolo João, estaremos lá no céu, nos tronos, os livros serão abertos, e aí teremos a segunda fase do juízo de Deus, que é o juízo comprobatório, onde vamos ver por que fulano foi salvo e Beltrano não foi salvo. Você precisa estar lá no céu durante o milênio. Você não pode ficar aqui nessa terra, porque aqui ficarão o diabo e seus anjos, e os ímpios de todos os tempos estarão aqui mortos, como esterco sobre a face da terra, diz a Bíblia. Nosso sonho de eternidade passa pela volta de Jesus. E no versículo 13, o apóstolo aqui, como que concluindo o seu pensamento, ele diz: nós porém, olha aqui, enquanto a terra estará sendo desfeita, enquanto Deus estará fazendo uma faxina em nosso planeta, olha o que ele diz: nós porém, segundo a sua promessa, esperamos o que mesmo? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A justiça que você tanto deseja estará lá no novo céu e na nova terra. Nesse mundo que é governado por seres humanos falhos, imperfeitos, nesse mundo você vai ver muita injustiça sendo cometida. Mas lá no novo céu e na nova terra, lá sim nós seremos a justiça em toda a sua plenitude. Volta para Apocalipse 21. Agora que nós já vimos de onde vem esse novo céu, de onde vem essa nova terra, é uma ação divina. Nada que o ser humano possa fazer, talvez aí as tentativas de resolver os problemas da desigualdade social, as tentativas de resolver os problemas econômicos de nosso mundo, irmãos, são meras tentativas. A solução vem do Senhor nosso Deus. E aqui então, quando a gente volta para Apocalipse 21, nós encontramos aqui uma lista de coisas que não existirão mais lá na nova terra. E uma delas, aqui no versículo 1 que acabamos de ler, o apóstolo diz: e o mar já não existe. E algumas pessoas podem pensar que o mar, esse elemento tão esplendoroso da criação divina, tão belo, algumas pessoas podem pensar que o mar, esse como conhecemos hoje, não vai existir mais. Acontece que vários estudiosos do livro do Apocalipse diz que mar aqui João está se referindo muito provavelmente a duas coisas. Primeira, ele viu que era do mar que veio a besta, que veio os inimigos do povo de Deus. Ele diz assim: nunca mais teremos inimigos de Deus perturbando a paz. Segunda possibilidade para o significado dessa expressão, e o mar já não existe. Segunda possibilidade, o mar era ali para João símbolo de separação. Ele estava aprisionado na ilha de Patmos, e ao redor da ilha estava, como ainda está até hoje, o mar Egeu, um mar cheio de tormentas, com ondas violentas. Era impossível sair da ilha de Patmos. A ilha de Patmos, como que uma penitenciária, uma colônia penal, ela estava isolada do resto do mundo. E João então, olhando para o mar, diz: olha, lá na nova terra, nada vai nos separar mais, não haverá nenhum muro de separação, e o mar já não existe.
Avançando aqui para o versículo 4, nós vamos ver agora outra coisa que não haverá também nessa nova terra. Ou melhor, outras coisas que também não haverão nessa nova terra. Versículo 4 do capítulo 21. E lhes enxugará dos olhos. Olha que coisa linda, gente. Você precisa guardar isso aqui no seu coração. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Avance um pouquinho agora no verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova. Quantas coisas? Todas as coisas. Não vai ser uma reforma, não vai ser empurrar sujeira para debaixo do tapete. Ele fará nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são fiéis. E o que mais? Deus está falando: eu estou garantindo, João, vai ser assim, desse jeito. Não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá pranto. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que quando meu pai morreu, eu era ainda muito novo. E eu confesso a vocês que eu sinto muita falta do meu pai. Nos momentos mais difíceis que eu tive na vida, na fase da adolescência, que é uma fase conturbada, eu cresci sem ter o meu pai por perto. Eu quero dizer para você que é filho, que tem o seu pai e a sua mãe ainda vivos, valorize o que você tem. Não espera você perder para depois dar valor. E eu estava dizendo que eu sinto muita falta de meu pai. Eu sei que lá no céu nós não teremos mais episódios tristes como esse. Lá a vida será para sempre. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não teremos tristeza nenhuma. Não haverá nada que tire a paz e a alegria dos redimidos do Senhor. Por isso você precisa estar lá. Por isso você precisa fazer de tudo. Abandone tudo que possa impedir a sua entrada no céu. Abandone tudo. Você precisa estar lá. Você precisa se apegar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa se apegar a esse Cristo. Você precisa estar lá. Todo esforço que você fizer, toda renúncia que você tiver feito nessa terra, vai valer a pena. O apóstolo Paulo diz assim, que a nossa breve tribulação nesse mundo não é nada em comparação ao eterno peso de glória que está nos esperando. Quero te convidar a avançar um pouco ainda. Vamos para o capítulo 22. Mais uma lista de coisas que não teremos mais lá no céu. Lá não vai ter morte, lá não vai ter mar, lá não vai ter pranto, lá não vai ter lágrimas. E no capítulo 22, mais uma listinha de coisas que não teremos lá no céu. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está o que mesmo, irmãos? O que diz aí na sua Bíblia? A árvore, aquela que estava lá no Éden, aquela na qual os nossos primeiros pais foram proibidos de manusear, depois que eles pecaram, vai voltar a árvore da vida. E perceba que ela produz 12 frutos, dando seu fruto quando? De mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Como assim cura dos povos, pastor? Deixa eu entender, me faça entender. Gente, no céu não vai ter ninguém doente, então para que cura dos povos? É que todas as diferenças raciais serão resolvidas através do consumo das folhas da árvore da vida. Todas as diferenças culturais, tudo aquilo que causa separação entre as nações, ali não haverá nações, ali haverá apenas uma nação, um único povo, o povo resgatado do Senhor. Que coisa maravilhosa. Nunca mais, presta atenção aqui agora, queridos, você que está aqui na igreja, você que está aí acompanhando pela internet, nunca mais, observe a força das palavras que João usa aqui, nunca mais haverá qualquer maldição.
Lembra o que aconteceu lá em Gênesis 3, depois que Adão e Eva comeram daquele fruto proibido? Deus olhou para a serpente e falou: maldita és entre todos os animais da terra. Olhou para a mulher e falou assim: olha, você também vai ter uma maldição, você vai dar à luz com fortíssimas dores. Olhou para Adão e falou assim: você também vai ter uma maldição, maldita é a terra por sua causa, Adão. Adão, eu criei você para cuidar da terra, mas maldita é a terra por sua causa. Do suor do seu rosto comerás o pão todos os dias da sua vida. Mas agora, com essa nova terra, pastor Natanael, não haverá qualquer maldição. Amém, igreja? A maldição terá sido resolvida, porque o sangue do Cordeiro tem propriedades de purificação. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, varre toda maldição. Inclusive, se você hoje está passando por uma situação difícil da qual você não consegue se livrar, a sua única saída é o sangue do Cordeiro. É esse aí que leva toda a maldição embora. E João está dizendo: olha, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Os seus servos o servirão, contemplarão o que é mesmo? Sua face, e na fronte está o nome dele. Gente, isso aqui é perfeito demais. Isso aqui é maravilhoso demais, e nós precisamos guardar isso aqui no nosso coração. Você vai ver a face de Deus. Imagina você, meu irmão, dando um abraço em Jesus, um abraço demorado, e olhar aquela face, aquele olhar que só demonstrou amor o tempo todo. Eu quero convidar você a pensar nessas coisas. Você vai ver a face de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque farão o quê? Verão a Deus. Agora que se cumpre aquela bem-aventurança de Mateus 5, mais uma listinha de coisas que não terá lá. Venha comigo para o verso 5 agora. Então já não haverá o que mesmo? Noite. Já pensou? Nem precisam de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus fará o quê? Brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E aí o anjo que está ali transmitindo as mensagens de Jesus para João, olha só o que vem em seguida aqui no verso 6. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis. Você está repetindo lá o que está em 21:5. Está repetindo as mesmas coisas. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E agora prestem muita atenção: eis que venho sem demora. Olha aqui, não vai demorar tanto, não. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O livro do Apocalipse é um dos livros da Bíblia que mais repete a expressão Macários, que na nossa Bíblia aparece como bem-aventurados. Macários é aquele que não sente falta de nada. Macários é aquele que vive em plenitude. Macários é aquele que mesmo em meio à dificuldade consegue se manter em pé diante de Deus. Macários. E eu olho para essa igreja tão maravilhosa e digo: vocês são Macários, amém? Bem-aventurados. Precisamos guardar as palavras da profecia desse livro. Mais uma expressão do Macários, verso 14: bem-aventurados aqueles que fazem o quê? Que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore. Está vendo aqui o caminho? Nosso caminho para sermos vencedores para sempre passa por aqui. Passa pela purificação, passa pela salvação, pela redenção, não por os nossos próprios méritos. Sabe, queridos, não há nada em nós que nos garante a entrada ao reino dos céus, mas há uma provisão que Deus fez.
através da morte de seu filho. E aqui nós encontramos, olha aqui, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito. Olha aqui, a árvore da vida, aquele direito que foi tirado de Adão e Eva, agora está sendo oferecido novamente para a gente. Está dizendo assim, olha, agora está disponível de novo, mas o caminho é o sangue do Cordeiro, e aí você poderá entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Aqui não está se referindo aos cachorrinhos. Nós sabemos que no céu nós teremos todas as espécies de animais. Na nova terra os animais vão viver em harmonia. Nós sabemos, a Bíblia diz isso. Aqui não são os cães, cachorros, os pequenos animaizinhos de estimação que nós tanto amamos. Cães aqui são pessoas que desprezam a palavra de Deus. São pessoas que não fazem conta da santidade da palavra do Senhor. Pessoas que desrespeitam tudo aquilo que é sagrado. Então fora ficarão esses, ficarão os feiticeiros. Irmãos, a feitiçaria hoje está invadindo o nosso mundo. Comece a observar os detalhes. Culto aos mortos, toda a prática de feitiçaria que a Bíblia condena. Os impuros também ficarão fora, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha que advertência para nós: não tem vitória em meio à mentira. E talvez aqui o meu xará, né, ele se lembra de uma fala do professor Amin na sala de aula, quando ele dizia: tudo aquilo que é construído em cima da mentira, um dia cai. Olha que coisa poderosa. Tudo aquilo que é construído em cima da mentira, um dia cai. E nós vivemos numa época em que estão fazendo de tudo para transformar a mentira em verdade. Não é mesmo? Você tem notado isso ou não? Mas aqui está o povo de Deus. Aqui está o povo da verdade. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que estão se preparando para a pátria superior. Vamos concluir. Versículo 17. Aqui é um convite. É um convite acompanhado de uma missão. É um convite que Deus está estendendo para você e para mim. E sabe, queridos, esse convite aqui, ele é de amplo alcance. E a responsabilidade que acompanha esse convite não é facultativa. Daquele tipo faz quem quer. Olha só, vou ler e aí você vai ver qual é o convite e qual é a missão que o acompanha. O Espírito e a noiva dizem: vem. Esse é o convite. Aquele que ouve, diga: vem. E quem quiser, olha aqui, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba como? De graça da água da vida. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que a nossa sede espiritual pode ser saciada. Hoje é o dia que podemos receber da plenitude do Espírito. Estamos terminando os 10 dias de oração. E esse momento ele pode ser histórico na nossa vida. Esse momento ele pode ser especial. Esse momento pode ser um marco do recebimento da plenitude do Espírito. Porque se nós ouvimos a voz de Deus e assim nos achegamos para perto dele, e assim nós ouvimos e vimos, porque nós temos sede. Nós temos sede da água da vida. Por isso estamos aqui. Você não despertou hoje por si mesmo. O Espírito de Deus acordou você hoje de manhã. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa manhã que chegaram a cogitar em não vir para a igreja hoje. E eu quero te dizer que houve uma batalha no seu coração hoje de manhã. E o Espírito Santo venceu essa batalha. Trouxe você aqui, sabe por quê? Vou te dizer por quê. É que Deus não quer ficar sem você. Deus não abre mão de você. Alguém disse assim que o céu é um lugar para todos, e só não entrará lá aquele que de fato preferiu ficar de fora. Mas você veio hoje,
Você conectou aqui o canal da igreja, ou no YouTube, ou em qualquer outra rede social. Essa batalha está sendo vencida pelo nome e pelo poder do Senhor Jesus. Sabe qual é a batalha? A batalha que acontece no coração de cada um de nós, de cada ser humano. Hoje Deus está dizendo: aquele que ouve, vem. E aquele que vem também diga: venha. Olha aqui a responsabilidade. Você agora precisa dizer para os outros o quê? Venha. Olha que projeto extraordinário esse que o nosso irmão José apresentou para nós agora há pouco. Você tem a oportunidade de receber os áudios do livro O Grande Conflito. São 10 capítulos selecionados. Você agora deve orar por pessoas pelas quais você vai encaminhar esses áudios. São áudios que podem mudar a vida dessas pessoas. São áudios que podem fazer toda a diferença no momento de decisão que elas estão vivendo. Você pode sim ser a voz de Deus para essas pessoas. Você pode sim mostrar o caminho para elas. Tem tanta gente por aí sem saber para onde vai. Tem tanta gente por aí que já até perdeu a vontade de viver. E nessa semana alguém me disse: você realmente acredita nessas coisas? Alguém me disse isso nessa semana. Você acredita nisso? O que você diria se alguém te perguntasse? Estou aqui com uma linda desbravadora aqui na minha frente, líder. Se alguém te perguntasse: você ainda acredita nessas coisas? O que você diria? Pense um pouquinho na sua resposta. Você ainda acredita que é assim, do jeito que está escrito aqui? O que você diria? Jesus uma vez perguntou para os discípulos, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Ele tinha feito um discurso muito forte. Sabe, professor Regis, aquele discurso que poucas pessoas suportam. E ele fez um discurso assim poderoso. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. E uma multidão de mais de 5.000 homens e mulheres comeram daquela multiplicação, daquele milagre. E aí muita gente começou a seguir Jesus. E Jesus falou assim: vocês estão me seguindo por causa dos sinais que vocês viram, por causa da comida que vocês comeram. E é o seguinte, vocês não têm que ficar lutando pela comida que perece, vocês têm que pensar em outra comida. E quando ele pegou pesado assim com as pessoas, porque quem ama corrige. Está entendendo isso aqui ou não? Jesus falou: eu repreendo e disciplino quem? Aqueles que eu amo. E aí, queridos, naquela ocasião de João 6, muita gente começou a ir embora. E Jesus olhou para os 12 e falou assim: e vocês? Vocês também querem ir embora? E o Pedro falou assim: Senhor, para onde é que iremos? Então quando alguém me perguntou: você acredita? Eu disse: se eu não acreditar nessas promessas, em que eu vou acreditar? Onde estão as palavras da vida, se não aqui nesse livro? Você precisa estudar mais esse livro. Você precisa colocar isso aqui no teu coração. O salmista falou: eu guardo a tua palavra no meu coração. Para quê mesmo? Isso aqui é o escudo que você precisa. É com esse escudo que você vai apagar os dardos inflamados do inimigo. O inimigo não quer que você acredite no novo céu e na nova terra. O inimigo está semeando dúvidas na mente do povo de Deus. E só tem uma forma de vencermos essas dúvidas. Olha, irmãos, esse mundo não vai durar para sempre. Nós não vamos durar para sempre. Desconectados de Deus, a nossa vida passa rápido como um sopro. E se a nossa esperança, disse Paulo, estiver depositada apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis da face da terra. Perguntaram para o Michael Jackson, quando ele estava ali morrendo: você sabe que ele morreu muito jovem, poderia estar vivo até hoje. Perguntaram para ele: Michael, do que você sente falta? Um homem que viveu a fama desse mundo, o glamour que esse mundo pode oferecer. Ele diz assim: eu sinto falta de Deus na minha vida. Ou seja,
correu por todos os cantos, experimentou de tudo que esse mundo pode oferecer, e ali nos seus momentos finais ele disse: eu sinto falta de Deus. Você e eu podemos ser vencedores para sempre. Nós não precisamos terminar a nossa jornada nessa terra como terminou esse grande cantor de música pop, esse grande astro do rock. Você pode sim terminar a sua jornada nessa terra, sabe onde? Entrando nos portais da Nova Jerusalém. Esse é o seu desejo? Diga se é para isso que você está vivendo. Diga se é para isso que você está lutando. Diga que se hoje, veja só, hoje é a hora que você sair por aquela porta, será que você vai sair decidido a viver para o céu? E não só você, porque quem está indo para o céu, pastor Natanael, passa a se preocupar com os outros que estão ficando pelo caminho. E sabe de uma coisa? Você pode ser aquele anjo, isso mesmo, aquele anjo de Gênesis 19, que pegou Ló pelo braço e saiu arrastando Ló. Lembra da história ou não? Sodoma e Gomorra sobre chamas, Ló meio que ali perdido, e o anjo pega e sai arrastando ele para fora da destruição. Você pode ser esse anjo, que ao ir para Jerusalém, começa a trabalhar para salvar outros. Será que nesse ano, você poderia se comprometer em salvar pelo menos uma pessoa? Pelo menos uma. Você vai enviar as cartas, você vai enviar aqui os áudios do grande conflito para 5 pessoas no mínimo. Será que você pode se comprometer em salvar um? Quantos aqui poderia dizer: Senhor, eu me comprometo a salvar um? Deixa eu ver as mãos, que eu quero orar agora para finalizar. Eu estou aqui com o placar do tempo me avisando que eu já passei 2 minutos. Você se compromete? Eu gostaria de saber quem se compromete, porque eu quero orar agora. Estamos finalizando os 10 dias. Eu quero orar por você para que essa missão precisa ser o nosso respirar. Essa missão precisa ser tudo na nossa vida. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, aqui nessa igreja. O Senhor comprou essa igreja com Teu sangue. Ó Deus, o Senhor providenciou para nós um meio de salvação, o único meio, que é através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inclusive tira o nosso pecado. Senhor, nós levantamos a nossa mão agora, dizendo que não queremos ficar de fora da Nova Jerusalém. Nós queremos estar lá, nesse lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para nós. Mas enquanto estamos indo, Senhor, nos ajude a salvar pelo menos uma pessoa, ou muitas outras que o Senhor vai colocar no nosso caminho e que precisam de Ti. Abençoa-nos pela Tua graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós teremos um louvor ao nome de Deus, pastor, é isso? Já está aqui bem preparado. E eu gosto muito dessa música que você vai cantar, porque fala daquele momento que o olhar de Jesus cruzou com os olhares de Pedro. Gente, foi poderoso aquilo. E o que aconteceu com Pedro depois daquele olhar? Ele passava pelas ruas assim, as pessoas iam colocando os doentes no caminho, e só de projetar a sombra do Pedro, as pessoas iam sendo curadas. Esse olhar precisa cruzar com o nosso olhar hoje. Deus abençoe esse momento do louvor. Esforços não valem nada, e sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. Mesmo cego em
aflição eu posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo e não existe mais solução, o seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição eu posso voltar a ver. Eu quero então dizer e gritar bem alto para quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim. Seu amor é maior que este mundo atroz. Ele é Jesus. Seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição eu posso voltar a ver. O seu olhar, olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição eu posso voltar a ver. Amém? Muito obrigado. Irmãos, tudo foi preparado, tudo já está pronto, só precisamos querer que esse olhar nos faça acreditar de novo. Nós precisamos voltar a crer, precisamos voltar a crer que essas promessas são fiéis e verdadeiras. Sabe aquele assunto do primeiro amor? Sabe esse assunto? Nós vamos voltar ao primeiro amor, porque a nossa redenção está muito mais perto de nós agora do que quando no princípio cremos. Hoje, por exemplo, queridos, tudo foi montado para você passar 10 horas na presença de Deus. Vai terminar aqui agora, não é, pastor? Ninguém precisa ir para casa. Caso você não se programou, vai para casa, volta para cá, não tem problema. Mas não perca essa oportunidade. Por favor, fique de pé para a bênção final. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja para sempre conosco.
Amém.